Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de nosso Senhor. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui, nesta casa abençoada, nesta casa de amor. Esses mentores amigos que estão sempre nos recebendo, com carinho. E a felicidade de nós podermos estarmos aqui, quantos de nossos irmãos que têm tanta vontade de vir e não pode. E nós temos que dar graças a Deus, gratidão ao Pai, gratidão a Jesus, que nós podemos estar aqui. Então, se nós podemos estar aqui, nós vamos aproveitar o máximo esses momentos, Neste momento, nós vamos harmonizando nosso coração, nosso pensamento, voltando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nas suas caminhadas há mais de 2000 anos atrás, caminhos difíceis que ele percorria para trazer essa mensagem de amor, de luz e de paz para nós, porque Jesus veio para mostrar-nos o caminho que nos leva ao Pai. Por isso ele sempre dizia: o reino de meu Pai. Então ele veio nos buscar, ele veio nos ensinar que nós podemos sim chegar neste reino. E com gratidão nós agradecemos a Jesus por ele ter vindo no nosso ouro, receber este ouro como governador dessa terra, e que ele nos ampara, que nos protege, que nos anima, e que nós possamos, com muita fé, com muita coragem, caminhar mesmo através dos percalços e das dificuldades que aparecem sempre, não é de vez em quando, sempre, que nós tenhamos força para caminhar, Senhor Jesus, porque Tu disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é através de Ti, Senhor, que nós chegamos ao Pai, rogando nesse instante as benesses do Pai Criador, para todos nós, para aqueles que se encontram acamados, para aqueles que neste momento, Senhor, esteja em grande aflição, que esta nossa vibração de amor chegue a esses corações que estão tão desesperados, que estão amedrontados, que estão ansiosos, com medo, até de sair na rua. Então nós rogamos por eles, Senhor, porque nós estamos aqui, nós temos esta coragem de estarmos aqui, enquanto os mundos não têm. Então nesse instante nós te rogamos, Senhor, abençoa todos aqueles que ainda se encontram tão equivocados, esquecendo que o Cristo veio para mostrar o caminho, para ensinar o caminho que chega ao Pai. Então, neste momento, nestas horas, aqui nesta casa abençoada, nós te agradecemos, ó Pai, agradecemos a Jesus e dizemos: fica conosco, Senhor, fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Paz a todos e muita luz. E hoje nós temos a gratidão de termos aqui conosco a nossa irmãzinha, que ela seja abençoada, que ela receba bastante vibrações para passar para nós aquilo que carinhosamente ela preparou. Então é todo assim. Boa noite. Que alegria estar aqui mais uma vez. Eu acho que eu vou segurar, Silvana. Eu acho que eu vou segurar. Eu ia colocar aqui, mas eu vou ver se eu não vou me atrapalhar, porque às vezes eu me atrapalho. As pessoas perguntam: você não bebe água? Então você fala: e o tempo de eu buscar água, vim aqui, já me atrapalhei. Mas é uma alegria estar aqui, rever amigos queridos, estudar a doutrina espírita, estar nesse ambiente gostoso
esse ambiente que a gente sabe que é um ambiente de crescimento, de acolhimento. A gente vem aqui buscar consolo, mas nós viemos buscar principalmente orientação para a nossa vida, né? E o Espiritismo faz isso. O Espiritismo é essa doutrina que veio relembrar as máximas de Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a gente como espíritos ainda relutantes, né? Endurecidos que nós somos, a gente precisa estar repetindo, ouvindo outra vez, para que a gente consiga trazer esses ensinamentos para a nossa vida prática. Que esse é o mais importante, é a gente entender o que a doutrina nos ensina, conhecer, relembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e trazer para a nossa vida prática, para a gente ser mais feliz. A nossa meta hoje em dia, né, é comum a gente falar de meta, de propósito. A nossa meta é a felicidade, é sermos felizes. Qual que é o nosso propósito? Sermos úteis. Eu gosto de pensar assim, às vezes a gente pensa assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito na vida? Pensa em ser útil, E o Espiritismo, ele é esse recurso que vem nos ajudar a encontrar o caminho da felicidade, dessa meta, com esse propósito de sermos úteis aqui na vida. Não só entre nós aqui encarnados, mas também na vida espiritual, né? Porque com o Espiritismo a gente aprende que nós temos esse relacionamento o tempo inteiro com os espíritos, com aqueles que viveram antes de nós, que já foram embora, que viveram em outras épocas, mas continuam próximos da gente, continuam se relacionando com a gente. E hoje eu sei que no geral, e a gente gosta de trazer um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Rúlia, para a gente estudar aqui de quarta-feira, que é importante e é o que a gente costuma fazer. Mas hoje eu pedi licença para trazer um outro texto que vai nos ajudar também a compreender o que tem lá no Evangelho, que é esse tratado de moral. O Evangelho segundo o Espiritismo é um filtro que Allan Kardec fez dos ensinamentos de Jesus. Porque se a gente vai ler os ensinamentos de Jesus lá pelos evangelistas, a gente acaba tendo uma porção de coisas que não dizem tanto respeito à nossa vida, né? Que são práticas daquela época, que são costumes daquela época, que são coisas que não vão ser tão importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Kardec fez esse filtro e ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que se a gente ler, entender, trazer para a nossa vida, que é isso que é importante, né? Precisa trazer para a prática diária. Se a gente fizer isso, esse caminho da felicidade vai ser mais tranquilo e vai acontecer mais rapidamente, tá? Então eu trouxe hoje, como é começo de ano, eu acho que é importante a gente pensar em alguns pontos que a gente pode ver se nós temos isso claro na nossa vida com relação à doutrina, ou se a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Então eu achei esse texto, o que o Espiritismo ensina, o que ensina o Espiritismo, que Kardec escreveu lá em 1865. Por que ele escreveu esse texto? Algumas pessoas na época, e hoje em dia também, né, a gente ouve isso, mas o Espiritismo não trouxe nada de novo. As coisas, né, as máximas de Jesus já estão aí, e é verdade, né? A crença na imortalidade da alma, que o espírito sobrevive, essas coisas, na verdade, já a comunicação, as manifestações, né, de todo o tempo, enquanto existe homem, né, desde que existe a humanidade na Terra, essas coisas acontecem. E aí algumas pessoas falavam assim para Kardec, mas o Espiritismo não trouxe nada de novo. E ele diz, talvez não, mas será que a gente já entendeu tudo que ele trouxe? Será que nós já conseguimos aplicar tudo isso na nossa
às vezes a gente entende até, mas o quanto isso está fazendo efeito de verdade na minha vida. Por isso que eu trouxe esse texto, para a gente aproveitar assim esse começo de ano, para eu pensar, como é que eu estou com relação a tudo isso aqui? E o que eu vou me propor a estudar e a me aprofundar daqui para frente? O quanto isso daqui já está internalizado na minha vida? Essa é a proposta aqui hoje, tá? Eu vou procurar não cansar vocês. O texto ele é bem longo, mas eu só trouxe uns pedacinhos, tá? Então a gente vai comentar algumas coisas e provocar vocês a chegar em casa e a se debruçar sobre ele, a ler, a meditar, a pedir o auxílio dos bons espíritos para a gente compreender tudo isso. E o mais importante é trazer para a vida prática. Kardec começa dizendo que o objetivo principal, isso aqui é só para dar esse começo, até por isso que eu falei do Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo principal da doutrina espírita é a regeneração da humanidade. Regeneração da humanidade é fazer com que nós sejamos pessoas melhores. É o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento moral. Quando Kardec estudou e classificou, ele criou uma classificação dos espíritos, de nós espíritos. Está lá no item 100 do Livro dos Espíritos. Quando ele percebeu que quem está naquela escala, terceira ordem principalmente, que é a ordem que está lá mais baixa, né? São esses espíritos como nós, né? Que nós saímos do caminho reto. Nós fomos criados simples e ignorantes, são essas as palavras que os espíritos usaram com Allan Kardec. Fomos criados simples. Deus falou: vai, meu filho, vai para a vida e vai aprender a ser feliz, vai crescer e se desenvolver, mas vai pelo caminho reto. O que é o caminho reto? O caminho do bem. Mas o que a gente faz? A gente vai só pelo caminho do bem. Não sei vocês, lá em Maringá não é bem assim, acho que aqui em Cambé, né, todo mundo no caminho reto. Pois é, aí o que acontece? A gente desvia. À medida que nós vamos desenvolvendo a liberdade, o nosso livre-arbítrio, nós vamos aprendendo a fazer escolhas. E muitas vezes a gente faz as escolhas não no bem. E aí nós caímos aqui onde nós estamos, no mundo de provas e expiações. Se nós estamos aqui, gente, é por escolha. Sinto informar, mas é por escolha, nós escolhemos. Quando a gente escolheu desviar desse caminho. Mas aí Deus dá a oportunidade e fala: vai lá, meu filho, volta lá. É para isso que servem os evangelhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo da doutrina, é para que a gente seja melhor. Então diz ele aí, ora, não podendo a regeneração operar-se senão pelo progresso moral, daí resulta que o seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Então isso aqui está claro, é a gente ser melhor. Nós entramos aqui na vida na Terra e o propósito é a gente sair daqui melhor moralmente do que nós chegamos. Muito bem, isso é o principal. Mas aí a pergunta que Kardec vai responder aqui para nós, e esse é o convite que eu faço a vocês para a gente meditar hoje, é: além desse ensino moral, o que mais a doutrina espírita nos ensina que pode nos servir de ferramenta para esse desenvolvimento moral? Então vamos pensar assim: o objetivo principal é eu crescer moralmente, eu ser uma pessoa melhor. Mas a gente precisa de ferramentas para isso, porque senão bastaria. Jesus falou, o principal mandamento de Jesus, acho que a maioria aqui sabe, né? Não é amar? Amar a Deus, ao próximo, amar a si mesmo. Ele falou isso há quanto tempo? 2000 anos, né? Que ninguém escute, mas por aí, né? A gente seguiu esse caminho?
Não. É por má vontade, é por negligência, porque não, é porque assim, nós precisamos de mais. A gente precisa, o que é amar? Quem é o próximo? Como é que é a nossa relação com Deus? O que é eu me amar e me respeitar? Como é que eu faço isso? Então, essas são as ferramentas que a gente precisa ter para alcançar esse objetivo moral, tá? Porque às vezes a gente não dá conta. Tem pessoas que já dão conta, lê um texto lá do Evangelho e fala, não, beleza, é isso aqui, e já coloca em prática. Talvez a maioria de nós não. Então a gente precisa angariar outras ferramentas para a gente se convencer e aí colocar isso em prática. E essa pergunta que eu faço, né? Por que vale a pena estudar o Espiritismo? Essa pergunta eu me fiz quando estava estudando esse texto, eu trouxe ela aqui para vocês, tá? Eu vou deixar a pergunta aí para depois a gente pensar, será que vale a pena? Aí cada um não precisa responder, cada um vai responder para si. Primeiro ponto para a gente pensar aqui, diz Kardec assim, inicialmente ele dá o Espiritismo, né? O que o Espiritismo nos dá de diferente do que a gente tem por aí e que pode nos ajudar a viver melhor? A convicção ou a prova cabal da existência e da imortalidade da alma. Ah, mas tem muita doutrina, tem muita religião, tem muita gente que fala da alma. Mas e a prova? Essa prova? Ah, mas eu não preciso. Muito bem, mas será que a gente está convicto disso? Será que de verdade nós estamos? Será que a gente leva a nossa vida, levando em consideração que nós somos um espírito encarnado? Ou será que a gente caminha aqui na Terra como se só existisse essa vida? Como se só existisse esse corpo? Como se só existisse essa oportunidade? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E o Espiritismo, através das comunicações e das reuniões mediúnicas, os próprios espíritos vieram dizer. Quando as manifestações começaram lá no século XIX, não é que elas começaram naquela época, elas sempre existiram, né? Mas que começaram a chamar atenção, Kardec falou, opa, tem alguma coisa aqui. Tem algumas leis aqui. E aí os próprios espíritos vieram dizer para ele, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Quando eu digo homens é no sentido de humanidade, tá? Nós somos as almas das pessoas que viveram na Terra. Gente, isso faz uma diferença. Eles vieram falar. E ora, isso é importante a gente pensar, ora nós estamos aqui e assim, bem espichadinho, né? A gente fica aqui uns 100 anos, bem espichadinho, né? Que às vezes a gente fica menos. Então é muito curto esse tempo que nós passamos aqui. Por isso que essa certeza, essa prova vai fazer com que a gente elimine ações materialistas. Não, mas é impossível eu conhecer o Espiritismo e ser materialista. Não, a gente vê muitas situações aí em que o comportamento das pessoas, o nosso comportamento, é um comportamento como se a gente fosse materialista, como se o mundo acabasse agora, como se só existisse essa vida, como se a morte fosse o fim de tudo, como se não existisse nada antes nem nada depois. Pensem nas coisas que acontecem na vida de cada um, pensem. Se às vezes o nosso comportamento não é um comportamento de quem não tem a convicção de que é uma alma encarnada. A partir dessa convicção, Kardec levanta algumas coisas que o Espiritismo vai nos ajudar, e é verdade. Eu falei lá no começo que a gente pode colocar como propósito de vida ser útil, né? Então esse conhecimento pode nos ajudar a ser útil com as pessoas, porque às vezes eu não estou passando por um problema, às vezes, né? A outra pessoa está, aí eu posso ajudar, consolando, orientando, usando todo esse conhecimento para levar consolo, levar paz para a pessoa. Então Kardec diz assim, com essa firme
convicção, essa convicção exerce uma ação poderosa sobre a nossa vida, levando ao bem. Como levando ao bem? A gente já vai ver as consequências. As consequências. Isso é importante a gente saber o que os Espíritos nos contam do que acontece depois dessa vida. São as consequências. Aliás, Kardec fala assim, a gente deveria estudar o Espiritismo pelas suas consequências. E eu não estou falando aqui das consequências ruins, vou falar das consequências boas, vou dar alguns exemplos de consequências lindas e boas, de tantas pessoas que a gente conhece, que levaram uma vida boa, que praticaram o bem, que procuraram ser útil. E o que aconteceu? A felicidade bateu. Essa felicidade vai aparecer na nossa porta, sim. Se não lá na frente, mas desde já a gente já vai vivendo melhor. Então essa crença, essa firme crença da imortalidade da alma, vai fazer com que eu percorra essa vida pelo caminho do bem, porque eu sei das consequências disso. Consola nas aflições, trouxe aqui só 3 coisinhas, né? Mas tem uma porção de coisas que a gente pode pensar, e aí esse é o convite, cada um pensar aí no que essa crença vai fazer diferença na minha vida, na situação que a gente está vivendo, no que ela vai fazer diferença, da força, coragem nas provações, né? Quem que não passa por provações num momento, no outro? A gente está sempre passando, porque esse é o planeta de provas e expiações. Como eu falei lá no começo, a gente acabou se desviando do caminho reto, do caminho da felicidade, do caminho daquele espírito que só fez escolha no bem. Mas tem alguém que só fez escolha no bem? É difícil, né? Mas tem, talvez a gente não conheça, né? O Kardec fala de um espírito lá na Revista Espírita, ele conta a história de um que traçou o caminho reto. Então tem, mas não tem problema, isso não é problema, tá? A gente tem que olhar daqui para frente, Agora eu sei disso, agora eu sei das consequências, agora eu preciso pensar daqui para frente, e daqui para frente fazer escolhas no bem. Desvia do pensamento do suicídio. Claro, porque se eu sei que eu sou um espírito encarnado, que eu escolhi estar aqui, e que eu sei que não adianta matar esse corpo, não vai adiantar. Tem muitos relatos de espíritos, de suicidas, que Kardec conversou lá no livro Céu e Inferno, tem um capítulo inteiro tratando disso. É importante a gente ler esses casos para a gente entender que sempre tem alguém próximo, ou um amigo, ou um familiar, ou alguém com algum pensamento assim. E a gente vê no relato desses espíritos que passaram por essas situações, que eles não queriam acabar com a vida, eles queriam acabar com o problema, com o sofrimento, com a aflição. E às vezes por desconhecimento, é como se a gente rasgasse uma roupa achando que vai consertar o nosso corpo doente. Não vai, né? Não vai. O corpo físico, ele é uma roupa do espírito, ele é uma roupagem física. Então, se eu tenho alguns problemas e eu acabar com esse corpo que nós somos usufrutuários, né? A última vez que eu estive aqui eu falei da verdadeira propriedade, eu não sei se alguns estavam aqui, e Kardec usa, né, essa expressão para dizer que nós não somos proprietários do nosso corpo, ele nos é dado para o nosso crescimento, né? Então não adianta eu acabar com a casa que eu moro, porque o problema vai continuar. Então a gente, sabendo disso, nós vamos evitar e vamos ajudar aquelas pessoas que podem estar passando por uma situação dessas. Tudo isso, gente, o materialismo leva a agravar esses problemas. Por isso que a gente precisa falar da existência da alma, precisa ter essa convicção, porque senão
né? Seria fácil, né? Se essa vida, se só existe essa vida e não está boa, e não, né? Não seria difícil eu cair num desejo de acabar com tudo. Mas o problema é que não acaba, e são os próprios espíritos dos suicidas que vieram contar. Não acaba. Acaba criando mais um problema, né? Então, assim, esse é um assunto bem importante da gente estudar. E, de novo, né? O objetivo aqui é provocar em vocês a vontade de estudar cada um desses temas. Aquele que mais está tocando a tua vida, aquele que mais tem necessidade para você ir aprofundar. Por isso que eu trouxe aqui só alguns pedacinhos. Outra coisa que o Espiritismo faz, ele retifica todas as ideias falsas que se tivesse feito do futuro, da alma, do céu, do inferno, das penas e das recompensas. Kardec escreveu um livro, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque a gente precisa, se a gente aceita que nós somos uma alma vivendo aqui no corpo, criada por Deus, se a gente tem essa convicção de que Deus é Pai, é Criador, em todos os seus atributos Ele tem um nível máximo, seja de bondade, benevolência, de misericórdia, é tudo no nível máximo, né? Ele não poderia fazer ou nos penalizar da maneira que algumas crenças divulgam, ou eles têm até convicção disso, né? Isso não estaria condizente com a justiça divina. E aí Allan Kardec, de novo, ele perguntou aos espíritos, não foi ele que inventou, ele não tirou isso da cabeça dele. Ele perguntou aos espíritos recém-desencarnados, onde você está? Você está no céu? Não. Céu? Não. E aí ele fala, eu estou assim, estou vendo isso. Pronto. Mais sofredor ou mais endurecido. Como é que é aí? Onde você está? O que você está sentindo? Você está no inferno? Não. E todos foram repetindo, foram centenas de espíritos que disseram a mesma coisa. Então não existe um lugar físico de ventura eterna ou de tortura eterna. Se nós não admitimos tortura aqui na Terra, imagina Deus. Deus vai permitir? Não. Então não tem esse lugar que os espíritos vão para lá. Essa felicidade ou essa infelicidade, ela é interior. Eu posso estar vivendo no céu, vivendo no inferno, eu vivendo, mas não é um lugar físico. E eu posso, com a ajuda dos bons espíritos, com a ajuda de Deus, se eu não consigo sozinha, eu posso sair dessa situação. Então não é um lugar, o Espiritismo veio nos ensinar isso. E olha que maravilha a gente saber disso, né? A gente saber que não vai ter uma sentença eterna e que nós não vamos nos separar daquelas pessoas que a gente ama. Porque imagina, né, a mãe ou, né, o pai ou algum familiar de algum criminoso, como é que ele ficaria no céu, né, sabendo que o seu filho não vai poder entrar lá? Então o Espiritismo vem mostrar para onde vão os espíritos, vem mostrar as consequências. E, gente, as consequências são aquelas que a gente falou lá no começo. O nosso comportamento moral. É o nosso comportamento moral que vai determinar o que vai acontecer, para onde nós vamos. Nesse sentido, né, do para onde nós vamos, eu gosto mais de usar, vai determinar as possibilidades que a gente tem no mundo dos espíritos. Não é para onde a gente vai, é onde a gente pode ir. Quanto mais desenvolvidos moralmente, quanto mais desapegados nós estamos da matéria, quanto mais nós deixamos os vícios para trás, quanto mais nós conquistamos as virtudes, mais possibilidades a gente tem.
você viajar por aí, de ter contato com outros espíritos, de conhecer outras coisas. É isso, esse tipo de possibilidade que a gente vai ter com o desenvolvimento moral. Isso o Espiritismo ensina e nos mostra o caminho. Esse aqui é um ponto muito importante. Medo da morte, momento da morte. Todos nós vamos morrer, né? Eu falei agora há pouco, bem espichadinho, a gente vive aqui uns 100 anos. Mas alguns de nós vamos muito antes, por alguma doença, por algum acidente, alguma situação inesperada. A gente às vezes nós não sabemos quando vai acontecer. Pode ser daqui a 50 anos, como pode ser amanhã, depois da manhã. Não sabemos. O que nós sabemos? Todos nós já temos esse bilhete de volta. Todos nós. Todos nós vamos passar por isso aqui. E aí? A gente se preparou? E eu coloquei aqui a fotinha, aquela fotinha ali do lado, ó, escrito A Passagem. É um texto de Allan Kardec. Esse, olha, se eu pudesse dar uma tarefinha de casa para vocês, leiam esse texto. Leiam esse texto. Está no livro O Céu e o Inferno. Ele chama a passagem ou o passamento. Tem tradutor que usou a palavra passamento, mas essa passagem é a saída da vida física e a entrada no mundo espiritual. Esse período, como todos nós vamos passar por ele, é importante a gente saber. E aí Kardec colocou as condições para a gente passar bem. Vamos ter um período do que ele chamou de perturbação, sim, mas aí nesse texto ele explica o que é determinante. E é determinante a vida que a gente leva, o tanto de bem que a gente faz, o tanto que a gente é desapegado das coisas da matéria. Isso é determinante. O conhecimento vai ajudar? Vai ajudar, claro que vai ajudar. Se a gente já sabe disso, aconteceu, né? Imagina, acontece um acidente, você morre amanhã, e aí? Você pegou de surpresa, e aí? O que você faz? O que você faz nesse momento? Né? Procura um espelho, olha no espelho. Tem um amigo que falou isso, que ele sofreu um acidente e correu no retrovisor do carro para ver se ele estava se enxergando, mas ele estava, ele não tinha morrido, mas ele era espírita. Ele falou assim, deixa eu ver se eu morri. Não sei se isso funciona, né? Mas e aí? Eu pensei nesse assunto antes, eu conversei com os meus familiares sobre isso. A gente precisa falar desse assunto, a gente precisa conhecer isso para tirar esse medo. Por que nós sentimos medo? Será o medo do desconhecido? Já perguntei isso para muita gente, e o que eles falam, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de saber onde eu estou, eu tenho medo de deixar as pessoas que ficaram aqui, eu tenho medo de estar perdido, de sofrer principalmente, né? Então assim, cada um vai ter que vasculhar qual é o seu medo. E procurem nesse texto para ver se vocês acham a resposta. Eu tenho certeza que vão achar. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que eu falei para a Nica quando encontrei com a Nica ali na entrada do centro. Falei que eu lembrei do Zé Antônio quando eu estava preparando esse estudo. José Antônio, um trabalhador querido aqui da nossa casa, né, Vânia? E acho que é conhecido de grande parte daqui, um médico, e eu lembro que ele falava dos recursos espirituais. Mas por que eu estou falando dele agora? Porque esse exemplo que eu trouxe aqui é de um médico também, o Dr. Demer, um médico que tratou de Kardec lá na época que Kardec ficou doente. Era um homeopata, era um médico muito dedicado na ajuda ao próximo. Era daqueles médicos, eles contam, né? Kardec traz bastante textos dele na Revista Espírita, que ele priorizava o atendimento àqueles que não podiam pagar, porque ele dizia, aquele que pode pagar vai poder contratar um outro médico, né? Agora aquele que não pode pagar, eu preciso socorrer. E ele morre, ele desencarna, e no dia seguinte, ele já dá uma comunicação. Eu trouxe
pedacinho aqui para vocês do que ele viveu, porque a primeira pergunta que Kardec fez a ele é: e aí, como foi? Como foi essa perturbação, esse momento da morte? E ele diz assim: a morte dera à minha alma esse pesado sono que chamamos letargia. Ou seja, ele entrou também num estado de perturbação. Então a gente vai passar por isso, tá? A gente vai passar por isso. Morreu, você vai ficar meio zonzo, meio não sabe onde está. Mas, olha o que ele diz: meu pensamento velava. Ou seja, ele não perdeu a lucidez. Isso é raro. Isso é raro. Isso é raro. Então, assim, é importante a gente conhecer esses casos para a gente passar desse jeito também. E olha o que ele diz: sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte, e despertei. Num salto fiz a viagem. Olha que coisa mais linda. Num salto fiz a viagem. Num salto ele fez essa passagem. Num salto ele saiu daqui e ele já estava lúcido do lado de lá. E ele continua: como sou feliz. Não sou mais velho. Ele morreu bem velhinho e muito doente. Então ele sentia dores, ele passou por tudo isso que as pessoas de muita idade, que o corpo vai ficando, com muita dificuldade, passam. Então ele passou por tudo isso e ele diz: não estou mais velho, nem enfermo. Meu corpo não era senão um disfarce imposto. Então assim, ele vê agora que aquele corpo era uma roupa, não era ele. Ele é outra coisa. Ele é outra coisa. Sou jovem e belo. Belo dessa eterna juventude dos espíritos cujas rugas jamais franzem o rosto. Porque só tem expressão de alegria. A gente cria ruga, ó, uma dica: a gente cria ruga, a gente faz cara feia, cara de bravo. Ó, quem não quer ter ruga, não faça cara de bravo, não faça. Cujos cabelos não embranquecem com o passar do tempo. Agora essa parte aqui é linda, olha só. Sou leve como um pássaro que atravessa com um voo rápido o horizonte de vosso céu nebuloso. E admiro, contemplo, bendigo, amo, inclino-me átomo. Ou seja, ele demonstrando a pequenez dele, ante a grandeza, a sabedoria, a ciência do nosso Criador. E as maravilhas que me rodeiam. Doutor Demer, tem muitos espíritos. Kardec escreveu um capítulo inteiro no livro Céu e Inferno falando dos espíritos felizes. Então, como o doutor Demer, tem vários. Ele também ajudou, logo em seguida ele começou já a trabalhar e começou a ajudar as pessoas agora como espírito. Só que sem as amarras do corpo. Olha o que isso impacta na nossa vida. Isso não tem um impacto na nossa vida? Da gente ter certeza que daqui a pouco, quando a gente deixar esse corpo, nós vamos continuar existindo, a gente vai continuar aprendendo, a gente vai continuar a ser útil, só que agora sem essas dificuldades que a gente encontra aqui, Olha só, eu saí de Maringá, eu saí 6 horas, eu cheguei aqui quase 8. Trânsito. Imagina, olha, em segundos ele faz um voo. Estou com saudade da minha filha, corro lá rapidinho. Essas são as possibilidades do Espírito que faz as escolhas no bem ainda aqui na Terra. E aí, quando a gente não tem mais esse corpo pesado, que adoece, que sofre, que envelhece, coisas que são naturais, quando a gente não tiver mais isso, nós abrimos as possibilidades. E a gente vai poder fazer tudo isso. A gente vai poder usufruir desses conhecimentos que estão aí no universo e que a gente não tem acesso.
mundo encarnado, nós precisamos de alguns recursos para estudar, é ou não é? A gente precisa de recursos para estudar, para frequentar um ambiente de estudo, para se desenvolver. Precisa, que na Terra precisa, não basta a vontade. Mas olha que notícia boa, olha que notícia maravilhosa. No mundo dos espíritos, a vontade é esse motor que nos impulsiona. Se eu tenho vontade, os recursos vêm. Então a vontade é aquela firmeza, aquele propósito. Não, eu quero aprender, eu quero ajudar, eu quero ir lá. E a gente não vai ter essa marra do corpo físico. Olha o que esses conhecimentos podem fazer diferença na nossa vida. Como a gente pode encarar a vida aqui na Terra de maneira diferente. E não pensar então do que eu falei na morte, né? Pensar como uma coisa, meu Deus, é o fim, é o fim. Não, é o começo. A morte pode ser o começo. Claro que nós reencarnamos aqui, ó. Quinto item é a reencarnação. É através da reencarnação que Deus determinou que a gente progredisse. É através das muitas vidas. Um pai amoroso. O que faz um pai amoroso quando o filho erra? Condena ele? Não. Pai amoroso vai falar, vai lá meu filho, vai lá de novo, vamos lá, vai de novo. Quantas vezes? Muitas. Vamos outra vez, mas ainda não aprendeu esse menino, vamos lá de novo, mais uma vez. Nós, espíritos imperfeitos, a gente ainda precisa reencarnar, até a gente aprender a ser bom. Quando a gente aprender a ser bom, nós vamos encarnar aqui porque a gente quer e não porque a gente precisa. Olha a diferença. Igual aquele professor, né? Às vezes a gente tem que ir para a escola porque a gente é obrigado. O professor vai porque ele vai para ensinar. Então os espíritos bons, os espíritos que já alcançaram a evolução, eles vêm aqui para a Terra, eles podem encarnar. Olha Jesus, né? Jesus é um espírito puro que encarnou aqui na Terra. O que Jesus tinha para aprender com a humanidade? Nada, né? Nada. Jesus veio por puro amor. Então assim são os espíritos elevados. Eles escolhem vir em determinados momentos para ajudar no desenvolvimento da humanidade. Mas enquanto eles não vêm, se eles não encarnam, eles estão o tempo todo nos ajudando. São os nossos anjos. E aí o Espiritismo vem mostrar para nós, através da reencarnação, essa justiça divina. Quantas anomalias que a reencarnação responde? Pensem em coisas que vocês acham injustas aqui na Terra, que vocês não encontrem respostas nessa vida. Pode ter certeza que a resposta está lá na outra. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala das aflições, né? Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Então, se a gente não acha aqui nessa vida a causa das nossas aflições, vai encontrar. E olha bem, isso aqui é a reencarnação. Aí eu vivi uma vida toda errada, não sei o que, não aprendi, não deu certo, morri, e agora? Volta lá, mais uma vez, e assim vai. Então a reencarnação vem resolver tudo isso. E agora esses outros itens eu vou passar rapidinho porque o tempo anda em plano. Menina do céu, é sempre assim. E a teoria dos fluidos, isso aqui é muito importante. Foi nessa hora que eu estava estudando isso aqui que eu lembrei do Zé Antônio, porque o Zé Antônio falava dos recursos espirituais que nós sabemos e muitas vezes nós não usamos. Então o Espiritismo vem mostrar a teoria dos fluidos, está lá na Gênesis, está no livro dos médiuns, para a gente mergulhar nesse assunto e entender que nós podemos usar a água, fluidificar uma água, trazer recursos, esses recursos espirituais
espirituais para a minha vida. Eu posso usar os recursos do magnetismo, que a gente chama, normalmente na casa espírita a gente chama de passe, Kardec chamava de magnetismo misto. O magnetismo espiritual é um recurso desse, é explicado por essa teoria dos fluidos. O que é o magnetismo espiritual? Nós estamos sentados aqui, só se tiver um médium vidente, mas a maioria de nós não vê que os espíritos estão aqui. Mas eles podem estar nesse momento aplicando o magnetismo espiritual, né, que direto dos espíritos para nós, aqui. Por isso a importância da gente, quando estar aqui de verdade, pensar nesse momento, pedir ajuda. Se a gente precisa de ajuda, pedir ajuda. Então são esses recursos e as explicações dos fluidos espirituais, dos fluidos do perispírito, que a doutrina espírita vem explicar e vem resolver uma porção de coisa. Visão, quem já não passou por isso? De ver espírito, de dupla vista. Eu coloquei só algumas coisas aqui: sonhos, visões, aparições. São coisas que a gente passa por tudo isso e às vezes não acha explicação. O Espiritismo explica com a relação nossa com os espíritos. O mundo está povoado de espíritos, e não é só na casa, vou na casa espírita, está cheio de espírito, tá, né? Mas aí fora também está, por todo lado, os espíritos estão aí, nos acotovelando, dizem eles, estão ao nosso lado em todos os lugares. Então a gente tem que levar em consideração, porque nessas relações entre o mundo espiritual e o nosso, existe interferência, que é mais forte quando há mediunidade. Aí Kardec escreveu um livro inteiro para falar da mediunidade, que é o livro dos médiuns. Então, se você sente a influência dos espíritos de maneira mais ostensiva, né, você pode ser um médium no sentido restrito do termo. Então é importante estudar o livro dos médiuns, mas todos nós somos médiuns no sentido amplo. E aí a gente recebe a influência do nosso anjo guardião, que é outra lei. Eu até aconselho, no momento da morte, chama por ele, chama o seu anjo da guarda, que ele vai saber o que fazer, ele vai saber como te ajudar. Então, entender essas relações, que nós estamos sendo influenciados pelos espíritos, é muito importante a gente saber. E quem, se não o Espiritismo, para explicar sobre as obsessões, que é essa ação perniciosa dos espíritos sobre nós. Ah, mas eu não quero saber. Não é pior a gente não saber? Acho que né? Se existe, se tem. Então o Espiritismo mostra como acontece. A gente vai conhecer a causa, então a gente vai saber como acontece. Mas o mais importante, o Espiritismo dá a chave para a gente resolver, dá a chave para a gente se livrar disso. Porque ninguém quer receber influência perniciosa de um espírito, nós não queremos. E como é que faz? Eu só vou dar uma dicasinha para vocês. Para a gente resolver o problema de influência ruim dos espíritos, trabalho no bem, pensamento no bem, ação no bem, prece. Ou seja, quando a gente faz isso, ficam do nosso lado espíritos bons. Essa é a chave. Kardec perguntou, mas como é que faz para a gente afastar? Tem como afastar? Dá um jeitinho aí, manda esse espírito ruim lá para não sei onde, tá? Tem jeito? Os espíritos responderam para Kardec, tem. Atraia os espíritos bons. Como é que atrai espírito bom para o nosso lado? Com pensamento no bem, com atitude no bem, com trabalho no bem, sendo útil. Aí a gente vai atrair espíritos bons. Quando a gente atrai espíritos bons, espírito ruim não fica perto da gente, não. E aí, já finalizando, o Espiritismo vem mostrar para nós os efeitos da
Prece. Os efeitos da prece, e aí eu já vou fechar aqui com a magnetização espiritual, né? Os efeitos disso. Ele mostra como uma prece pode ser eficaz. E, gente, esse é um recurso espiritual que a gente não pode abrir mão. Não abram mão da oração todo dia. De manhã, antes de sair de casa, ou se você vai ficar em casa, pois ore de manhã. Ore à tarde, à noite, antes de dormir, ore. Antes do sono, pedindo a proteção dos espíritos, pedindo para que no momento da emancipação da alma, no momento que o teu corpo dorme, que o teu espírito vai estar por aí, que você seja bem amparado, bem conduzido, que nesse momento você também faça coisas úteis. Ore. Vai ter uma reunião? Ore antes. Vai ter uma conversa com um familiar difícil, uma coisa difícil? Ore. Peça ajuda. Esse é um recurso. E aí os Espíritos falaram lá no capítulo do Pedir e Obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, como a prece pode ser eficaz, como ela pode ter 100% de efeito. Quando? Quando nós pedimos ajuda para as coisas morais. Quando nós pedimos coragem, força, resignação para vencer uma prova. Quando a gente pede isso com convicção, é certeza de que os Espíritos bons, de que Deus vai nos atender. Ah, mas eu queria o número do Mega Sena da virada. Daí não. Às vezes a gente pede algumas coisas que são coisas relacionadas à vida física, à vida material. Às vezes não é atendido, às vezes sim. A gente pede a cura de uma enfermidade, para conseguir um emprego, para conseguir um trabalho, para ser útil, para ser aprovado numa prova. Pede sim, tem que continuar pedindo, mas sempre colocando tudo nas mãos de Deus e que aconteça o melhor, porque às vezes aquilo que a gente pede não é exatamente o melhor para a nossa vida. Então o convite aqui hoje é a gente pensar em todos esses ensinamentos que o Espiritismo traz. A gente meditar se a gente já sabe disso e se nós, principalmente, se nós estamos levando de verdade isso para a nossa vida diária. A gente está colocando isso em prática? Se nós não estamos, nós estamos adiando a nossa felicidade. Tudo bem, Deus não vai falar assim, vamos, anda mais rápido. Não vai, mas olha só, a gente vai estar adiando a nossa felicidade. E aí essa frase aqui que Kardec coloca para encerrar, na verdade essa é uma frase do começo do texto, eu coloquei aqui no final para mostrar para a gente que é um consolo, né? Para admitir-nos ao banquete da suprema felicidade. Olha isso. Suprema felicidade já é bom, se ela é suprema, então imagina, né? Ao banquete da suprema felicidade. Deus não pergunta o que sabemos, nem o que possuímos. Como eu falei lá no começo, tudo isso que a gente estuda aqui são recursos, são ferramentas para que a gente consiga viver melhor, para que a gente consiga andar no caminho do bem. É isso, esse é o objetivo. Então ele não vai perguntar o quanto sabemos, nem o que possuímos, mas o que valemos e o bem que fizemos. Essa é a pergunta. Muito obrigada, desculpa se eu avancei um pouquinho, muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês e que Deus nos abençoe. Obrigada, Rosana. Que Deus a abençoe e retribui força, perseverança e compartilhando tanto conhecimento, tanto estudo. Mas ela fez uma pergunta no começo, né, Rosana? Qual foi a pergunta? Por que eu devo estudar o Espiritismo? Na verdade, ela respondeu, né? Mas sempre será, tanto argumento, mas a gente sempre visualiza aquela maletinha de ferramenta, né, que um profissional
ele vai precisar de uma chave de fenda, ele vai precisar de um alicate, e a vida vai ser assim. Se a gente tiver essas ferramentas, tantas que ela destilou tão bem aqui, né, que a gente ficou querendo ter mais, a gente com certeza vai viver muito melhor e vai poder oferecer muito mais daquilo que nós com certeza temos a oferecer. Mais uma vez, obrigada. Obrigada à filha que veio prestigiar, vibrar para a mãe. Então vamos passar para a segunda parte. E estamos com o nosso coração bem fortalecido e agradecido por tudo que a gente ouviu hoje. Muito obrigada. E vamos levar várias questões para que a gente pense um pouco, que esse aprendizado não fique só aqui nesse momento, e que assim que a gente sai, porta fora, a gente esquece. Porque foi dito muitas coisas importantes e coisas para nossa evolução. O que estamos fazendo aqui? O que esperamos do nosso futuro? O que é que a gente quer? E a gente sabe que o que estamos passando hoje é reflexo do nosso passado. E aquilo que a gente quer para o dia de amanhã depende do nosso hoje, do que estamos fazendo hoje. Então vamos refletir, porque foi um aprendizado maravilhoso nessa noite de hoje. E que Jesus nos fortaleça, nos dê o equilíbrio, que essa paz que nós estamos recebendo agora, essa transfusão de energia que acabamos de receber e ainda continua, porque o nosso trabalho físico termina, mas a espiritualidade continua agindo, continua trabalhando. Então não esqueçamos, apesar de estarmos aqui em vigília, em oração, antes da gente ir para o repouso, que a gente faça a prece de agradecimento. Agradecemos a Deus tudo aquilo que Ele nos dá, que Ele nos livra, que são tantos os livramentos que a gente não percebe durante o dia, não é? E quantas coisas que foram evitadas porque o nosso anjo guardião nos inspirou, nos intuiu. E que a gente saiba também ouvir essa intuição, ouvir o que o nosso anjo de guarda nos transmite, porque estamos sempre amparados por Ele, nunca estamos só. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que tenhamos um resto de semana abençoado e que possamos estarmos aqui reunidos na próxima quarta-feira ou em qualquer atividade que a casa nos oferece. Muita paz, muita luz nos corações de todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Que assim seja.